Oi, gente, bem-vindo a mais um programa Papo de Negócios e Franquia de toda terça-feira. Hoje nós estamos aqui com o Lindolfo, que é o fundador da Mr. Chini. Lindolfo, obrigado por você ter vindo. É um prazer. É um prazer muito Obrigado. grande ter você aqui para você contar um pouquinho da sua história. Mas eu queria que você explicasse o que é esse conceito de Cook Store. É um conceito novo que entrou aqui no mercado brasileiro. Explica aí pra gente o que é uma Cook Store. Uma Cook Store é uma loja especializada em cookies, né? No caso do Mr. Chini, nós somos especializados no cookie americano. O padrão é o cookie americano. Só que nós trabalhamos com produto premium. Então, mesmo para os Estados Unidos, o nosso produto ele é o top que tem lá, né? Então, os produtos, os ingredientes são selecionados, nozes, macadâmia, a gente trabalha com chocolate mesmo. E as receitas são autênticas americanas, aquelas que as vovozinhas usavam lá para produzir para a família, essas receitas que a gente usa. E foi o know-how todo, né? Foi passado por pessoas que amam cookie, americanos, que têm isso na cultura bem forte, e é o que a gente vive hoje. O Mr. Chini, ele trabalha, além dos cookies que são artesanais, né? Ele trabalha com a linha de American Treats, que são os doces americanos. E, por exemplo, tem panqueca com maple, tem cinnamon roll. Então, a gente tem uma linha maior, de produtos americanos, mas a gente procura as melhores receitas com os melhores ingredientes. Então, a gente procura ter o melhor em tudo dentro do Mr. Chini. E por que os americanos não vieram? Eu conheço algumas redes Também americanas de franquia que estão lá há séculos. Uhum. E por que eles não vieram para o Brasil? Aliás, eu não vejo eles em outros países. Por que eles não cresceram? Bem, não precisa dizer que o Brasil é um país que não é para qualquer um, né? Bom, isso aí já respondeu. É difícil, né? A gente teve, na verdade, algumas dessas redes, né? Talvez a maior que tem nos Estados Unidos, querendo entrar no Brasil através do Mr. Chini. Mas a gente não achou que seria interessante para a rede e o nosso posicionamento era um posicionamento que não cabia, né, esse relacionamento com outra rede de cookies, né? Mas a gente está bem feliz, a gente tem desenvolvido a rede com bastante sobriedade, né? E procurando fazer um trabalho muito sério. Então, a gente está cada vez se profissionalizando mais e colocando estrutura mais adequada e crescendo conscientemente, de uma maneira tranquila. Como é que você se posiciona no mercado? O cookie, ele, no fundo, é uma sobremesa, né? Você é mais algo que a pessoa vai consumir como se fosse um doce, ou é mais um café da manhã, ou é um pós-almoço? Como é que você se posiciona nesse mercado aí? Olha, na verdade, você fez uma pergunta que me fez pensar, né, das experiências que a gente tem, né? E, nesse sentido, a gente é muito grato pelo produto que foi desenvolvido, porque ele é um produto que fideliza, ele impacta as pessoas, né? As pessoas, elas lembram a primeira vez que ela colocou um pedaço do cookie Mr. Chini na boca. Então, existe uma diferença, né? Existe uma série de cookies e existe o cookie Mr. Chini pelo relato que a gente recebe das pessoas, né? Então, tem gente que come cookie todo dia, tem gente que come mais de um cookie todo dia, tem gente que come uma vez a cada 2 meses, né? Então, a gente tem todo o público e em diferentes horários do dia. Mas o horário que mais... mais forte. Mais forte normalmente é depois do almoço, na parte da tarde, depois do jantar, no lanche ali. Então, esses são os horários de maior consumo do produto. Hoje você tem concorrentes no Brasil Olha, tem muitos concorrentes aparecendo hoje, né? Inclusive, eu estava passando uma vez numa viagem e aí eu passei em frente a uma loja, falei, nossa, uma loja de cookies, não conhecia. Aí eu entrei na loja e aí a bandeja era igual a Mr. Chini, a etiqueta era igual, Eu falei, nossa, de onde vocês se inspiraram? De uma loja lá de São Paulo. Ai, meu Deus. Mas assim, a gente tem visto ainda a diferença, né? Porque uma vez que você está no mercado,
você está sempre evoluindo, crescendo. Então, tem outras marcas chegando, a gente tem muito respeito pelas marcas, né? Tem espaço para todo mundo. Porém, a gente está bem feliz que a gente está sempre avançando e sempre indo adiante da concorrência. Você usa outros canais de distribuição? Você vende também para outras redes? Vende no mercado? Vende online? Ou só nas lojas franqueadas? O nosso canal de distribuição hoje é a rede franqueada. A gente evita muito essa questão de conflito de canal. Mas isso não poderia ajudar a fortalecer a marca, o público também conhecer mais o produto, levar um pouco para casa? Essa é uma coisa que a gente sempre debate internamente, né? É que a gente respeita muito a rede e a gente precisa fazer um trabalho com a rede para para eles poderem entender esse potencial de fortalecimento da marca e de melhoria de vendas, né? Na própria rede. Mas a gente tem feito isso de uma maneira um pouco diferente. Por exemplo, a gente fez uma parceria com a Havana recentemente. E então, a gente desenvolveu um cookie com doce de leite da Havana e eles vendem na rede deles e a gente, na própria rede da Havana, e a gente vende na também rede Mr. Tini, né? Extremamente positivo, né? Tem sido bom para as duas marcas. Então, a gente tem buscado parcerias nesse tipo que fortalecem e ajudam quem não tem oportunidade de conhecer ainda, vir a conhecer o produto. Você considera as cafeterias seus concorrentes direto? A gente tem uma parte do mix que está ligado a cafés. E a gente também, na mesma linha do cookie, a gente procura ter o melhor café que tem no mercado. Então, tem toda a questão de treinamento, qualidade de produto, etc. Então, a gente acredita, mesmo não se posicionando como uma cafeteria, porque a maior parte das nossas vendas são de cookie, mas os clientes, eles realmente elogiam muito e procuram o Mr. Tini por conta da qualidade desse produto também. Não, porque a gente vê que você é forte também no café, em bebidas quentes, né? Isso. Eu acho que uma variedade bem, muito né? grande, e combina bem, é verdade. Combina bem com o cookie. Mas conta um pouquinho da história. Como é que nasceu o Mr. Tini? Essa é uma das coisas que eu mais gosto. Tem duas coisas que eu amo no Mr. Tini. 3, vai. Um é o produto, que realmente é fantástico, né? Outra é a marca, né? A marca é muito elogiada, né? As pessoas gostam muito da marca. E outro é como o Mr. Tini foi criado. O Mr. Tini, ele se desenvolveu de uma maneira bem interessante. Ele se desenvolveu por causa de amizade. E por amor ao Brasil, amor ao povo brasileiro. Eu, quando tinha lá meus 18, 19 anos, eu servi uma missão pela Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Eu fui um missionário da igreja que também é conhecida como Mormon. E lá, você está num serviço voluntário, ajudando as pessoas, falando de Jesus Cristo. E tinha outra pessoa que era um americano, né? Tinha gente, todo mundo fazendo esse mesmo trabalho, né? Um trabalho que é por 2 anos, é integral, você não faz mais nada. E você desenvolve muita amizade, né? Jovem muito brincalhão, muito bagunceiro. Então, eu fiz amizade com muitas pessoas, né? Do Brasil e de fora. E depois, esse missionário americano, o nome dele é Jay Tini. Eu casei aqui, ele casou lá, ele quis vir apresentar o Brasil para a esposa, rever os amigos. E uma das famílias que ele visitou foi a nossa. A minha e da minha esposa já estava com 5 filhos, tudo pequenininho. Uau! Né? E foi uma visita muito agradável. E aí você troca, né? O que você faz, né? E aí ele era um cookman nos Estados Unidos. Uau! E aí a gente falou, mas como é que é isso? E quando a gente foi no mercado, comprou os ingredientes, quando a gente fez aquilo em casa, rapaz, aquela receita, o jeito que ele fazia, o produto ficou maravilhoso. A gente falou, nossa, esse negócio é um negócio. Esse produto é um negócio no Brasil. Aí então que nasceu o Mr. Tini. Ele ia até, na ocasião, entrar como sócio aqui. Mas eu já trabalhava com consultoria, sabia como eram as coisas no Brasil, eu expliquei todos os riscos que tinha no Brasil, né? Passivo trabalhista, passivo fiscal e tudo mais, né? E aí, então, ele falou, olha, Lindolfo, é muito risco para mim. Vou fazer o seguinte, eu vou te apoiar como se eu fosse sócio,
né? Não vou colocar dinheiro, mas vou te apoiar. E você segue aí. E foi assim que ele fez. Ele veio para o Brasil várias vezes do bolso dele Uau, ajudar que a legal. desenvolver produto, a visitar a loja, a reciclar o pessoal que fazia os cookies. Ele dava suporte lá, ele entende muito disso, né, de produção. E foi aí então que nasceu, né? E a gente deu para a marca o nome dele, né, Mr. Tini, por uma homenagem a Olha todo que esse bacana. serviço. Ele fazia isso porque ele queria bem para as pessoas do Brasil. Foi muito legal. E hoje você está com quantas unidades? Nós temos 75 unidades. Puxa vida, em quanto tempo isso? Olha, a gente começou a expansão mesmo em 2013, início de 2013. Uau! Em 6 anos, pegando uma crise Foi difícil. horrorosa. Parabéns, parabéns. E o Mr. Tini, ele tá feliz que você... Ele torce muito. Eu fui visitar ele o ano passado e ele é um professor de golfe lá e adora jogar golfe, né? E ele também é um professor de segundo grau, né? Então, o que ele fez? Ele fez um dia de empreendedorismo e aí me chamou lá para as classes que ele dava aula e passou o tempo e eu falava do negócio do Mr. Tini. Foi muito interessante, os alunos vibravam, né? Porque conhecia o próprio Mr. Lógico, Tini, olha né? que legal, Foi um né? negócio super já, levou um Nossa, cookie para todo mundo, que né? Foi história legal. bonita, Foi viu? muito Pô, legal. nossa. E ele vem, na nossa última convenção, ele veio aqui também e fez uma apresentação lá, emocionou o pessoal, né? Que Porque ele é uma bacana. pessoa muito carismática. Então, ele assim, nunca cobrou um tostão, ele só quer ajudar mesmo, é muito legal. Poxa, que bacana, é tão difícil isso. Nossa, parabéns. Você tem unidades próprias ou é mais franquia mesmo? É mais franquia, mas a gente tem aí umas 7 unidades próprias. E tem franqueados que têm mais de uma unidade? Tem, a gente tem alguns Que já franqueados, tem estão 2, 3 crescendo. unidades. Ai, que legal. Você tem o gente tem. modelo quiosque, né? Que eu já vi. O modelo loja. Isso. Inclusive tem lá perto do escritório. O nosso lá. negócio é loja. Eventualmente, negócio é loja, o negócio né? é loja. E rua. O shopping também, rua né? é menos um pouco, né, quando é um ponto privilegiado, mas a gente consegue medir melhor normalmente em shopping e a nossa especialidade é shopping. Mas, eventualmente, se tem um bom ponto, uma boa oportunidade, a gente vai para a rua. E quiosque também acontece, mas a gente não é a nossa prioridade, o quiosque. Qual o investimento, a partir de quanto, até quanto o investimento para montar uma Mr. Tini? Dependendo da estrutura da loja, dependendo se realmente é loja ou quiosque, é entre 200 e 450 mil reais. Mesmo o quiosque... O quiosque é menos, né? Mas tem quando a gente fala isso, a gente fala com capital de giro, valores para marketing inaugural, uniforme, estoque, né? Tá tudo embutido lá. O cara, com esse valor, ele consegue sair operando já. Tá. E você consegue viabilizar nos shoppings, tem conseguido, né? Sim, sem dúvida. Negociando, você que negocia os aluguéis do shopping? Isso, é a franqueadora que é responsável por isso. Tá. Mas assim, né, é sempre difícil, Uma briga né? difícil, né? Mas a gente sabe qual que é o nosso ponto de equilíbrio, a gente vai dentro do limite, né? Fala um pouquinho aí de ponto de equilíbrio e faturamento e lucro. Médio, né? Ou uma faixa, como você quiser. O Mr. Tini, assim, a gente varia aí, faturamento, sei lá, de 60 mil até 250 mil uma loja, né? E a rentabilidade, a gente, o produto, ele dá uma margem muito boa para o franqueado, né? Mas os custos são muito elevados, por isso a questão dessa preocupação com o ponto de equilíbrio, né? Mesmo em custo de ocupação, quanto do negócio. E então, por conta disso, quanto melhor o ponto, mais você tem lucro. E normalmente quando a gente inaugura o ponto, alcança o ponto de equilíbrio já no primeiro mês da operação. O cookie você fornece para o franqueado ou ele fabrica na loja? Toda a linha de American Treats, né, tanto os cookies quanto os doces americanos, são produzidos na nossa fábrica e distribuídos congelado para a rede.
Ah, isso facilita. Os outros são fornecedores de terceiro, mas a gente tem um conceito que a gente preza muito, que é a questão da simplicidade da operação. Tá. Então, o cookie, por exemplo, ele vai congelado já no formato que tem que ser. A pessoa tira ele congelado, só coloca na bandeja, coloca num forno já pré-programado, aperta um botão e quando toca lá que terminou, você tira e serve para o cliente, coloca na vitrine. Então, Quanto a operação é tempo? muito simples. De, 15 minutos em assar, é né? rápido, né? É rápido, né? E cabem aproximadamente 60 cookies por fornada, né? Então, dá para produzir bastante. Poxa, que bacana. E você tem outros fornecedores homologados que entregam para o franqueado? Tem também. São poucos, né? A gente trabalha com uma linha pequena, não é uma operação complexa, Tá. mas a gente tem alguns homologados, sim, para fazer essas entregas. E tem alguma coisa que eventualmente tem pressa e tal, e vai pegar no atacadista, alguma coisa assim. Tá. O índice de mortalidade da rede é baixo? Eu considero Se que é baixo. existir. Não sei exatamente o percentual, mas A nos maioria últimos tem anos... dado sem dúvida. o resultado, né? Sem dúvida. Que legal. E o brasileiro, ele encampou o cookie com facilidade. Isso é incrível, né? A pessoa experimenta e entra na cesta de consumo dela, porque o produto realmente é fantástico, né? Não, eu estou impressionado com o número de unidades em tão pouco tempo, passando por um período horroroso. Você conseguiu um feito aí inédito. E tem, assim, além disso, a gente fez isso nesse período, mas fez com nível de... Assim, a gente sendo muito conservador. As franquias que nasceram, elas aconteceram por conta de clientes de loja que consumiu o produto, acompanharam a loja e aí falaram, não, eu quero ser franqueado, né? E tem muitos que a gente acabou declinando porque não tinha qualidade de ponto ou não era o momento, né? Quais são os seus planos de crescimento aí da Mr. Tini? Qual é o planejamento para os próximos anos? A gente está no momento de gerar mais serviço para a rede e de estruturar mais ainda, mas a gente não parou o crescimento. Então, eu imagino que a gente tem tido uma média de entre 10 e 15 unidades ano inauguradas. É um crescimento bem saudável. É verdade, né? Então, a gente corre conforme a gente consegue. Você tem fundo de publicidade? Você tem marketing centralizado para a rede? Tem. A gente tem 1,5% de taxa de marketing e aí a gente paga uma série de serviços, uma série de prestadores que atendem a rede com esse fundo e eventualmente faz também alguma campanha, alguma coisa, né? Assim, em mídias. Mas normalmente atende as campanhas locais. E o royalty é de quanto? O royalty é de 5%. Tá. E lá embaixo o franqueado consegue hoje uma rentabilidade... Depende do ponto comercial, mas tem franqueado que tem 40%, 30%, 10%, Lógico, 8%, varia. né? Isso varia, depende da qualidade do ponto, né? Ponto que é muito tímido, aí os custos ficam um pouco altos, né? Assim, que não tem um fluxo muito elevado, né? Mas geralmente é nessa faixa. Nesses 6 anos aí, o que você fez de errado que você não faria novamente? Isso é uma pergunta que eu ouvi alguns franqueadores antigos responder e eu procurei não cometer o erro, que é aprovar ponto que às vezes tem uma dúvida. E nesse aspecto, assim, tem pontos que a gente aprovou porque o franqueado insiste, né? Muito, ou então você está um pouco de dúvida, mas acreditava na tendência e acabou sendo um sucesso. E tem outros que você achava que ia melhorar um pouco e aí teve alguma coisa que atrapalhou que a gente não imaginava, né? Mas é essa questão de cada vez ser mais rigoroso na aprovação do ponto. Isso é uma coisa que no começo você não tinha tanta experiência. Lógico. E agora você tem, a gente tem bastante experiência dentro de casa, então é isso, né? Ser mais rigoroso na aprovação dos pontos e também cada vez mais entender o candidato à franquia que se apresenta para ver o momento dele, de quanto ele vai investir no trabalho, quanto ele vai estar dedicado ao negócio. Qual é o perfil do seu franqueado? Você tem investidores ou você quer o cara que está lá no balcão lá, que é mais difícil? A gente tem de tudo. A gente tem investidor também, mas aí a gente se certificou de que ele tem uma boa gestão
e que ele consegue selecionar alguém bom para cuidar dos negócios dele, né? Porque ele vai diminuir a rentabilidade, né? E então, a gente tem também aqueles que cuidam só do negócio. A gente tem essas duas. E qual que tem dado mais certo aí? Então, na verdade, depende muito de como é que tem cara que é profissional. Ele consegue cuidar de um monte de unidade, cuida bem, motiva, treina, né? Mas você fez uma pergunta que desde que eu comecei eu tinha uma visão que eu achava que era na contramão do mercado. O mercado sempre quis aquele franqueado, barriga no balcão. E a gente sempre do Mr. Tini falou, não quero uma pessoa barriga no balcão. Eu quero uma pessoa que está lá conversando com o cliente, que está treinando a equipe dele, que está desenvolvendo parcerias, né, procurando oportunidades no entorno do ponto dele. Esse é o cara ideal, o cara que consegue ter visão de mídias sociais, consegue ter visão de relacionamento. O cara é empresário mesmo, né? Exatamente. Ele tem que ser profissional. Por isso que às vezes que não é barriga no balcão e que às vezes tem mais de um negócio, acaba tendo um desempenho melhor até do que um que é dedicado, mas que ele acha que ele só tem que ficar ali no caixa cobrando e esperando tudo acontecer em volta. Hoje em dia o varejo está muito competitivo, então precisa atuar em diversas frentes. Você tem uma sazonalidade durante o dia, né? Tem. Na loja, né? Você já pensou agregar alguma coisa que diminuísse essa sazonalidade ou é complicado porque começa a fugir um pouquinho? Na verdade, a gente tem trabalhado em função disso, né? A gente tem um conceito, na verdade, que é um conceito americano, então isso limita um pouco a gente, mas a gente tem trabalhado bastante na questão do mix, parcerias, que abrem um pouco o leque e consegue trabalhar em outros horários. Mas, assim, no geral, a gente é bastante diluído, né? Tem os pontos mais fortes, mas a gente vende de manhã, a gente tem produtos para café da manhã, para lanche da tarde, para sobremesa, para várias coisas. Você faz delivery ou não? Fazemos, a gente tem parceria. Que legal. Com uma plataforma de delivery. E já está crescendo o delivery? Tá crescendo, né? Uma ferramenta incrível. Incrível como está mudando, né? O varejo. Está mudando. E a gente tem que estar atento, né? E tem que estar na frente. É isso aí. E a parte internacional, você está tentado porque 75 lojas é um número que já dá vontade de começar a pôr o pezinho em outros países, ainda mais sabendo que o Brasil é complicado, né? A nossa grande aposta é no Brasil. Sim. E o que a gente quer desenvolver de melhor, a gente quer ser uma referência aqui no Brasil. Porém, desde o começo, o que a gente mais ouve, olha, você tem que ir para os Estados Unidos, você tem que ir para a América Latina, você tem que ir para a Europa, né? E sempre tem gente ligando e pedindo, né? A gente tem se estruturado, né? Uma vez que a gente está alcançando um nível de profissionalismo que a gente acha adequado e importante para um suporte de franquia, a gente está estudando não só ir para fora, mas também trazer marcas internacionais para o Brasil. E aí, então, a gente vai ter... Para poder casar... São dentro do nosso nicho de negócio, né? Mas com sinergia, né? Exatamente. E então, logo a gente ainda não pode abrir essas informações, mas logo a gente vai ter surpresas boas para o mercado, muito boas. Opa! Não pode dar um furo aqui? Não posso ainda, não. Fala para nós ali, aqui. Rapaz, é das boas aquela lá, viu? Fala para gente. Que legal. Mas logo, daqui a Mas já pensou você vender cookie lá nos Estados Unidos? Vai ser um momento a gente tem fantástico. algumas frentes possíveis que a gente tem estudado, né? E aí, quando a gente fechar, a assessoria vai te procurar. Uma coisa e tem a ver com o que você acabou de falar, e eu ia te fazer essa pergunta. Se você pensou em montar lojas junto com outro negócio que pudesse compartilhar o ponto comercial. Sim, essa é uma estratégia que a gente vê muito nos Estados Unidos. Lá tá crescendo. E aqui no Brasil muito ninguém faz isso. Ainda não faz ou é muito tímido, né? Muito tímido. A gente tem justamente com essa vinda de outras marcas começar a trabalhar nessa linha também, porque o custo de ocupação no Brasil é um absurdo,
né? É, O valor de ponto é exatamente. incrível, né? Então o investimento acaba ficando muito alto Não, e você precisa maximizar esse investimento, né? Compartilhando os custos. É isso que a exatamente. gente vai estar trabalhando para beneficiar, inclusive, a rede franqueada. Pô, que bacana, viu? Eu acho que você está com as ideias, assim, bastante avançadas, Ah, pensando obrigado. realmente na eficiência, na rentabilidade, que hoje em dia é fundamental num Precisa. mercado É. que é cada vez mais competitivo, que não é só o Brasil, no mundo inteiro é assim, né? Mas é isso aí, Lindolfo. Que Olha, bom, foi obrigado. É um privilégio fantástico falar com você. É um papo muito ver a sua agradável, né? história, muito bonita. Eu desejo muito sucesso aí Obrigado. para Pra Mister nós. Tine. E aí, pessoal, vai lá visitar e comer um cookie aí que vocês vão ficar fãs. Um grande abraço e até o próximo Papo de Negócios e Franquias. Até.